Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meus amados irmãos em Cristo. Que alegria é estarmos mais uma vez iniciando um estudo a respeito da palavra de Deus para compreendermos melhor e compreendermos principalmente as profecias de Apocalipse, que é um assunto muito atual, muito comentado e que nos deixa às vezes, por algumas vezes, assustados, achando que é um mistério, mas já aprendemos que Apocalipse, na verdade, é revelação. E mais uma vez estamos aqui para vermos o que o livro sagrado tem para nos revelar. No último estudo nós vimos o livro sobrevivente, né, a perseguição à palavra de Deus, 1260 anos, onde a palavra de Deus é perseguida, então, alterada. E agora nós vamos a mais um assunto que, do meu ponto de vista, considero no meio evangélico bastante polêmico, né? Porque nem todas as igrejas, ou pouquíssimas igrejas ou pessoas, têm essa compreensão do tema que nós vamos estudar hoje, que é o santuário. O santuário tido como doutrina, e muitos acham que essa doutrina ela não prevalece, ela se encerrou em Jesus, mas nós vamos ver que Apocalipse nos apresenta uma visão bem diferente, né? Inclusive os 1260 anos que nós estudamos no estudo anterior, ele está relacionado também ao santuário, né, terrestre, ao santuário celestial. E a gente então busca poder compreender melhor tudo isso, a palavra de Deus como um todo, e é o que Apocalipse faz, ele junta todas as partes formando o grande quebra-cabeça a fim de que nós possamos enxergar, ter a visão aberta e enxergarmos por completo. Vamos ler esse comentário, né, a respeito do santuário, e em seguida a gente vai dar uma olhada aqui em alguns detalhes. E antes da questão número 1, então a gente pede a bênção ao nosso Deus. As maquetes são representações em miniaturas de edifícios e cenários. Apesar de parecerem casas e prédios de brinquedo, normalmente são feitos por profissionais. Graças às maquetes, os clientes podem, por exemplo, visualizar um edifício antes dele ser construído. Uma maquete de uma cidade pode ser útil para planejar questões de urbanização, tráfego, obras, abastecimento e segurança pública, entre outras. A televisão frequentemente se vale de maquetes para reproduzir de modo barato cenários para gravações. Deus também usou uma maquete para ilustrar de forma bem didática a história da redenção do ser humano. Ele orientou o profeta Moisés, séculos antes de Cristo, para que construísse um santuário, conforme um modelo apresentado a ele no Monte Sinai, como está lá em Êxodo 25, verso 8 e 9, né, que diz assim, ó: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Então Deus aqui está deixando para Moisés uma mensagem bem específica de que seria feito conforme a orientação dada, não de outra maneira. Os vários móveis do santuário tinham propósitos específicos. Em uma família de sacerdotes foi selecionada uma família de sacerdotes, foi selecionada para oficiar rituais e representavam a morte de Cristo. Rituais que representavam a morte de Cristo. E outros aspectos do plano da salvação. Nesta lição, você descobrirá que as visões do Apocalipse revelam sobre o santuário original do céu, ao relacionar
com o que acontecia na maquete terrestre, entenderá que Deus realmente se sacrifica para nos salvar. Então nós vamos ver que tudo que aconteceu no santuário terrestre, ele é uma prefiguração, né? Uma representação do que ocorre no santuário celestial. Então, o santuário, apesar de ter sido construído pelo povo de Israel ainda sob o comando de Moisés, que foi bem antes de Babilônia, onde Daniel tem as visões do livro de Daniel, ele também faz parte dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, só que ele ele antecede. Então a profecia, na verdade, é que está inserida na história do santuário, tá? A gente começa a entender aqui o santuário, mas nós precisamos entender. A profecia de 2.300 tardes e manhãs, ela está inserida no santuário. Ou seja, na verdade, toda a Bíblia é uma grande profecia. E todas as profecias que a gente vê separado aqui dentro são meios que Deus utilizou para que a gente pudesse ter um entendimento melhorado. Né? De acordo com que a história fosse se desenrolando, profecias menores formam uma grande profecia. Como nós já vimos em estudos anteriores, a profecia de Gênesis 3, versículo 15, né, que Deus então amaldiçoa a serpente, né, fala sobre a mulher que daria à luz a um descendente, esse, né, seria mordido no calcanhar, mas pisaria a cabeça da serpente e a destruiria por completo. Então ali já começa a profecia, na verdade. A profecia da redenção do homem. Todo o plano já estava preparado por Deus. E lá na frente, depois da escravidão no Egito e tal, então o povo sai, né, para a terra prometida e Deus coloca para ele um santuário que é igual ao que existe no céu, ok? Nós vamos dar uma olhada, como a gente sempre faz na nossa câmerazinha, para a gente ter uma ideia aqui do santuário. A gente estava falando em maquete, eu gosto tanto dessa pequena maquete que eu tenho aqui, que eu ganhei num curso uma vez, que é uma pequena arca, ó, né, que fica no Santíssimo do Santuário, e é muito interessante, né? Então, entender essa doutrina do santuário é algo muito importante para nós, porque o plano de redenção ele está todo explicado justamente nessa doutrina, a doutrina do santuário. Né? Aqui nós vemos então o tabernáculo, tá? Aí o altar do holocausto, logo atrás a bacia com água e a entrada do tabernáculo, né, logo à sua frente. Nós vamos aproveitar aqui e vamos utilizar também um outro material que eu tenho aqui que serve para nos auxiliar, para a gente poder entender melhor como é que era isso tudo. Como nós vimos na figura ali da Bíblia, na ilustração, aqui nós estamos vendo a entrada do tabernáculo, tá vendo? Essas cortinas azuis, né, eram a entrada. Vê que elas têm aqui 3 entradas, né? Então estão divididas entre 4 postes. Todas essas medidas aqui da cerca, que vai em volta de toda a área do santuário, e essa área aqui dentro, onde está esse sacerdotezinho aqui, deixa eu pegar aqui uma coisa para me auxiliar. Então toda essa parte aqui, né, é chamada de átrio, que era o pátio, né, onde todos podiam entrar aqui e oferecer o sacrifício. Da porta aqui para dentro, apenas os sacerdotes, sumo sacerdote, podiam entrar para fazer o restante do serviço, né? Então ali, ó, as estacas, todos os utensílios eram de bronze, né? Haviam 10 colunas ao fundo, 20 colunas na lateral, 10 na frente e 20 na outra lateral, tá? Então, cada ponteira, a ponteira da coluna era de prata, a coluna de bronze e a base também de bronze. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver durante o estudo que houve a necessidade de muito material. Tinha também uma posição aqui que ela deveria ser considerada. Ó. À frente dele
deveria ficar para o leste. Então, toda vez que fosse montado o acampamento de Israel, a frente do santuário ficaria voltada para o leste, da posição onde eles estavam, né? Aqui nós temos as vestes sacerdotais, tá? O Urim e o Tumim, né? Que é a gente chama de estola sacerdotal, o cordeiro também, 12 pedras, cada uma representando uma tribo, né? Nós vimos ali que está relacionado, tá vendo? O altar do sacrifício, a pia, o candelabro, a mesa, aí tem o altar de incenso e a arca da aliança. Essa segunda parte aqui que está chamando de parte interna aqui, ó, ela está aqui, ó, bem declarada, que é aberta para que a gente possa entender. Então nós temos a entrada, temos aqui a mesa da propiciação, que é esse número 4, o número 3 é o candelabro e o número 5 o altar de incenso. Então, o sacerdote passava aqui pelo altar do holocausto, passava pela água para lavar as mãos, tudo para entrar no santuário, né? A água representa Jesus Cristo e também o batismo, né? Para entrar ali em condição de ser recebido dentro do altar, dentro do tabernáculo, porque era Deus que estava ali recebendo, né? Então tinha um altar de incenso e aqui a área do véu, que é o que se rasga no templo, né? No templo de Jerusalém, quando Jesus é crucificado, morre, esse véu é que se rasga de cima a baixo. E aqui dentro, aqui o número 6, nós temos a Arca da Aliança, que contém as tábuas dos 10 mandamentos, que é igual essa figurinha que a gente viu aqui, ok? Então, eu acho que aqui dá para a gente compreender bastante, né? Aqui nós temos uma demonstração também, ó, de como tudo acontecia, tá vendo? Né? A altura de 10 côvados, aí tinha o local santo, que era a primeira parte, o local santíssimo, e desde o altar de sacrifício até a Arca da Aliança, Deus deu medidas específicas para que tivesse uma distância específica entre um detalhe e outro, né? Então, e aqui a gente vê que todos os utensílios estavam arrumados de maneira que ele formava aqui a representação de uma cruz. Aquela está deitada porque o desenho, na verdade, ele está de lado para nós aqui, na configuração da página que eu estou usando aqui. O certo seria a gente olhar ele em pé. Aí a gente estaria vendo ali o desenho de uma cruz. Ok? Então eu espero que possa ter dado assim, uma ideia para você do que era. E olha que impressionante, nós temos aqui uma maquete também, uma figura, que ela representa o acampamento de Israel. Eu quero mostrar para você ter uma ideia. Olha o tamanho de toda a área do santuário, incluindo o átrio, né, que era o pátio do santuário. Então aqui a gente tem a arrumação do acampamento de Israel, com as 12 tribos, e você observa que o acampamento, a divisão das tribos, equivalia mais ou menos cada tribo o tamanho da área do santuário, né? Como se usasse assim 10% do total, né, que o povo precisava, era usado para Deus. E o interessante também é que ele ficava no centro do acampamento, tá? Então isso é muito, muito interessante, né? Essa arrumação. Você vê que as tribos, né? Que também cada tribo recebeu um local específico, foi Deus que deu a ordem, e o formato de tudo também juntando ali, ó, forma também uma cruz, tá vendo? Indicando ali a tribo de Judá, de Dan, de Efraim e de Ruben, que seriam as referências. Então o acampamento de Israel era algo muito organizado e muito lindo. Quem comprova isso é o profeta Balaão, quando é chamado para amaldiçoar Israel, e ele então não tem coragem de amaldiçoar, porque ele olha e vê aquela imagem tão linda do acampamento que ele fala com o rei, né? Como posso eu abençoar aquilo que você amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou? Então, mesmo com interesse na grande quantidade de ouro, pratas e joias que Balaão estava interessado nessa grana, ele não teve coragem de amaldiçoar, né?
justamente por causa dessa última visão que você teve aqui. E fora que ele, da onde ele estava também, ele via o santuário e sabia que ele não era maior que o Deus do santuário, né? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe na continuidade desse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez ter um encontro especial contigo para continuar aprendendo mais sobre a tua palavra. Derrama sobre nós o poder do teu Santo Espírito, pois sem a tua orientação nós não podemos entender aquilo que muitas vezes está claro diante de nós e dos nossos olhos. Mas a nossa mente se torna obscura pelo costume que nos foi colocado desde o nosso nascimento, desde gerações anteriores de nossas famílias, e todo o período que a humanidade viveu distante de Ti, a Tua palavra foi escondida e alterada, Deus. E muitas vezes a nossa visão se torna duvidosa com relação ao que estamos estudando. Mas nesse momento nós pedimos uma bênção especial, a fim de que possamos ter o coração aberto para aprender mais e mais de Ti. Agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui a primeira pergunta sobre o santuário, que é: o que João escreveu sobre a visão que teve no céu? Apocalipse 11, verso 19, João escreveu o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Observem que o verso termina da mesma forma em que Deus conversava com Moisés no Monte Sinai. Quando Deus conversava, o que tinha? Relâmpagos, trovões, terremoto, saraiva, e era tudo muito espantoso, ao ponto do povo não querer ter esse contato com Deus e deixar isso por conta de Moisés. Então a pergunta vem, né? Assinale a alternativa correta. O que João escreveu sobre a visão que teve no céu? Ele viu o jardim de Deus, ele viu a cidade de Deus, ou ele viu o santuário de Deus? Então João viu o santuário de Deus. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Então ali João viu, e viu ele aberto. João viu dentro do santuário, o que estava acontecendo dentro do santuário, tá? E olhe bem como ele estava aberto. João pôde ver a arca da aliança, que se encontra no segundo compartimento, que é a área do Santíssimo. Então a cortina que rasgou aqui na terra também estava aberta no céu. Agora havia passagem para o Santíssimo, foi possível ver, né? Não estava fechado a área do Santíssimo. Vocês se lembram quando estudamos as 7 trombetas? A gente chegou na 6ª trombeta e a gente deu assim tipo um salto, porque haviam várias histórias no meio do caminho, e a gente foi então para a 7ª trombeta, né? Isso está lá em Apocalipse capítulo 10, 11 e o 11 do verso 1 ao 14, quando a última trombeta começa no verso 15 de Apocalipse 11. Então, essas questões que ficaram ainda para a gente dar uma olhadinha depois, elas estão um pouco ligadas a esse assunto do tabernáculo. A gente vai ver algumas coisinhas aqui, mas tem mais assunto ainda mais para frente, porque são profecias que fazem parte da mesma profecia maior, mas que estão divididas e representam a mesma coisa, tem a mesma representatividade, tá? Então, a gente vai ver, esse estudo vai abrir um pouquinho para nós, né? Traz uma clareza maior sobre o capítulo 8, 9, 10 e 11, né? E por que não dizer de todo o Apocalipse, né? Então, João viu aqui o santuário de Deus. Vamos ver esse comentário que está aqui abaixo. O Apocalipse é repleto de referências ao santuário celestial. Então aqui nós temos várias referências, Apocalipse 7,15, 14,15 e 17. Ao longo do livro, João escreveu que viu no santuário os candelabros, o altar, a arca da aliança, o incensário.
como está em Apocalipse 1, 12, 8, 3, 11, verso 19. Na introdução de cada visão do Apocalipse é apresentada uma cena do santuário celestial, perdoe. Então, na introdução de cada visão do Apocalipse é apresentada uma cena do santuário celestial. Então, o Apocalipse está permeado de situações que revelam esse santuário no céu. Tendo em vista que o santuário terrestre, ele era uma cópia do santuário do céu, né? Uma sombra. Vamos à questão número 2. Qual foi a ordem dada por Deus ao povo de Israel quanto à construção do santuário terrestre? Êxodo 25, de 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha, Deus diz aqui que habitaria no meio deles. De quem? Do povo de Israel. Segundo tudo que eu mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Mais uma vez, Deus repete e confirma aqui, né? Aliás, nós lemos isso lá no início, né? Então Deus dá um modelo e diz que tudo tem que ser feito conforme a vontade dele. Então, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo o modelo, segundo tudo que eu mostrar para o modelo do tabernáculo. Então, vocês vão fazer todos os móveis e assim mesmo o fareis. Embora Deus não se limite a um edifício humano, não é possível conter Deus, como Salomão, né, descreve lá na frente. Então, Deus, não é possível conter Deus nesse edifício. Também 1 Reis 8, 27, né, também declara isso. A construção de um santuário proporcionava um centro visível para o verdadeiro culto. Ou seja, Deus chamava a atenção para a verdadeira adoração, né, servindo como manifestação da presença divina, como demonstração do plano da salvação e antídoto contra a adoração pagã. Olha como é interessante. O santuário de Deus, nós vimos ali naquela fotografia, ele estava no centro do acampamento. E o acampamento, aos 4 lados do santuário, com as costas voltadas para o que havia ao redor. E tudo que havia ao redor era paganismo. Era motivo para que o povo de Israel caísse em tentação e se voltasse contra Deus, ou desagradasse a Deus fazendo coisas erradas. Então, ao olhar para o centro, que era o tabernáculo, isso fortalecia a nação de Israel. Não vamos nem pensar em quantas vezes eles caíram, mesmo tendo essa condição, né? Na ocasião, Deus mostrou a Moisés um modelo do verdadeiro tabernáculo, conforme está em Hebreus 8, verso 2, que é existente lá no céu. Dessa forma, o santuário terrestre era uma cópia adaptada da realidade celestial que deveria representar os diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da humanidade perdida. Vamos a Hebreus 8, verso 2? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então aqui está dizendo que a majestade aqui, que é Cristo, ele se sentou, ele entrou no tabernáculo, hoje está atuando como sumo sacerdote, se assentou à destra de Deus, ou à direita de Deus, como ministro do santuário. Então, quem ministra no santuário? Jesus. E ainda confirma, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aqui nós entendemos que Jesus, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, porque ele ministra no santuário, que é a parte de fora, incluindo o átrio,
né? O santuário, aquela parte toda ali do sacrifício. Então Jesus atua ali. Ali quem atuava mais? Os sacerdotes. E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O tabernáculo, então, que é aquela área onde estão os utensílios que eu mostrei, né? A Arca da Aliança, o candelabro. Jesus também está ministrando ali dentro. Então, ele é nosso sacerdote e nosso sumo sacerdote. Tá? Se tiver saindo uns latidos aqui do meu amiguinho vizinho, nós temos ganhado muitos amigos, né? Muitos pets. Nossa vizinhança estava tão feliz com os animais que tem trazido cada vez mais animais. Eu já tentei gravar o vídeo hoje umas 3 vezes, mas tem sempre uma festa que se inicia quando a gente tenta. Mas vamos adiante, porque Deus há de nos ajudar a compreender o que a gente está aqui. Nós não estamos aqui para fazer vídeos perfeitos no que diz sentido da manipulação do equipamento, mas perfeitos sim no que diz sentido a mensagem que deve chegar até você. Então vamos contar com a bênção de Deus e que a gente consiga realizar essa tarefa, né? Então o tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo, segundo Hebreus 8, lá que Paulo deixou escrito, que está no céu. E Jesus como nosso sacerdote e sumo sacerdote. Tá? É muito importante a gente compreender essa parte. Então o santuário terrestre era uma cópia adaptada da realidade celestial que deveria representar diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da humanidade. Diversos aspectos, por quê? Nós temos aqui várias situações. A gente tem um trabalho diferenciado na área do átrio do santuário, no santo, na entrada do tabernáculo, no santo, e no santos dos santos, que é o santíssimo, que é o último estágio do tabernáculo. Então a gente não pode confundir o santuário com o tabernáculo. Santuário, área separada, né? Depois vem a área do santo, né? Mais uma área separada para outra coisa específica, e o santo dos santos, que era o local mais sagrado que tinha no tabernáculo, tá? Então o santuário era toda a área, todo o conjunto todo era o santuário. Por que meios o santuário terrestre foi construído? Êxodo 36, verso 3. Vamos ver o que diz ali, né? Deus deu uma lista de coisas que tinham que ser construídas. Lembra que eu falei lá que tinha cobre, tinha prata, tinha bronze, tinha ouro, madeira de grande valor, madeira de lei, muitos tecidos finos, né? Não era qualquer tecido. Tecidos também grossos para aguentar a tempestade e o que viesse, né? Se viesse. Então não foi muito. Esse santuário não ficou barato. Só a área dele para ser cercada, né? Quer dizer, dependia de muita coisa. Então em Êxodo 36, verso 3, a palavra de Deus nos diz como que isso foi feito, tá? Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, foi através da oferta. Lembra que o povo de Israel saiu do Egito com todas as riquezas? Deus falou que o faraó teria que deixar, e Moisés também falou através de Moisés, né? E que eles deveriam levar os animais, ouro, muita coisa. Então todo mundo saiu de lá com muita riqueza. Mas essa liberdade, essa riqueza só foi alcançada através do poder de Deus. Então tudo isso pertencia a Deus. E aqui a gente já tem um bom exemplo, né, dos dízimos e ofertas. Tá? Então aqui as ofertas que o próprio povo de Israel estava trazendo, né, que foi usado para construir o tabernáculo, né? Embora Deus não... desculpa, nós estamos lá na terceira. O santuário terrestre foi construído com recursos dos israelitas que receberam um chamado de Moisés para a oferta do santuário.
verso 6, né, desse capítulo 36. Eles manifestaram uma dedicação tão grande que as ofertas foram mais do que suficientes para a construção. Lá no verso 7 explica isso. O plano divino para a manutenção de sua igreja nos tempos antigos e atuais são os dízimos e ofertas planejadas e sistemáticas. Então, nós planejamos os dízimos e ofertas para auxiliar no desenrolar da obra. Êxodo 36, verso 4 e 5 diz o seguinte: então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés. O povo estava trabalhando, construindo o santuário, né, e o tabernáculo. Aí eles param o que estavam fazendo e vêm falar com Moisés. Só que não era uma queixa, eles vêm falar com Moisés algo que estava acontecendo, muito interessante. Ó. O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então as ofertas foram tão voluntárias, a coisa foi tão... o povo participou com tão boa vontade, mas eu acredito que isso tenha sido uma obra do Espírito Santo, né, que era muito material, era muito mais do que precisava. Tiveram que pedir para cessar as ofertas, né? Então, dessa forma, foi construído o santuário aqui na terra. Okay? Vamos ver esses versos bíblicos que estão aqui no final. Ó, planejados e sistemáticas. Aí fala um pouco aqui sobre as ofertas, né, e os dízimos. Gênesis 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo que lhe deu Abrão o dízimo. Então, o primeiro dízimo aqui mencionado na Bíblia, lá em Gênesis 14, verso 20, quando Abrão sai para socorrer Ló, toma tudo de volta. Aí ele devolve o dízimo a Melquisedeque, que ainda era um homem de terras distantes. E não era um levita, como muitos pensam. Então, o dízimo foi instituído por causa dos levitas. Mas Melquisedeque não era levita. E nem o povo de Israel tinha sido estabelecido ainda, né? Então, porque a gente sabe que a promessa aqui, né, a situação de Abrão e Ló, quando Ló foi levado cativo, quer dizer, Abraão não tinha nem ainda formado um povo, então nem sonhava em nascer o povo de Israel, e ele devolveu o dízimo. Não estavam divididos em tribos, então não havia levitas. Gênesis 28, verso 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui nós vemos Abraão, Isaque, e nós vemos aqui Jacó. Quando foge do irmão Esaú, ele põe uma pedra para dormir, tem um sonho de uma escada, né? Deus fala com ele pessoalmente no sonho, e essa pedra que ele usa então para dormir, ele ergue um altar, entendendo que Deus o abençoaria, e disse que reconhecia que seria abençoado e que essas bênçãos ele devolveria o dízimo. Aqui também Jacó ainda não tinha filhos, não havia tribos, não havia levitas para receber dízimo. Oferta de gratidão e dízimo conforme instituído, né? E instituído por Deus, porque para ter esse entendimento aqui somente através de um relacionamento, né? E ele deveria então aqui ter um exemplo muito grande, porque Abraão já havia devolvido o dízimo, e isso deveria ser um costume de Abraão fazer isso, né? A fim de que isso chegasse até Jacó, né? Antes dele ser Israel. Malaquias 3:10. Esse aqui muita gente conhece porque todo mundo gosta de falar nele, né? Porque ordena trazer o dinheiro à casa de Deus, então é uma forma muito boa de se comentar sobre isso e fazer com que o povo cumpra, mas cumpra por obrigação, e Deus não quer obrigação, Deus quer amor. Seu dinheiro dado por obrigação não tem valor nenhum para Deus. Ele quer que seu coração esteja aberto e entenda
que é Ele que é dono de todas as coisas, e não você que está dando nada para Deus. É Ele quem te dá tudo que você tem. Vamos dizer assim, de tudo que Deus tem para você, reservado para você, Ele te dá 90% e fica com 10%. Era 100% de Deus, e Ele te deu 90%. Né? Então, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O que acontece aqui, Malaquias? Deus está falando especificamente para o povo de Israel. O povo se afastou de Deus, parou de observar as necessidades dos levitas. Os levitas também abandonaram a obra. Então haviam diversos problemas no período desses profetas menores, né? E também dos profetas maiores. O povo era muito rebelde e não estava colaborando, não estava fazendo aquilo que Deus havia dito. Quando ele distribuiu a terra, quando chegou a terra prometida, Deus colocou cada tribo no seu lugar e disse que os levitas não teriam direito à terra e deveriam ser sustentados, aí sim, sustentados pelas outras 11 tribos. Mas eles não estavam cumprindo. E Deus então manda aqui que todo dízimo seja levado à casa dele, a fim de que haja mantimento na minha casa. Olha o que Deus está falando aqui, ó, que haja mantimento, que sejam sustentados, que sejam assistidos através disso. E não era só para os levitas, eles deviam também ajudar os necessitados, aqueles que não tinham tanto, né, e que tinham porções menores e que não conseguiam dar conta de ter de ter para si as suas necessidades de maneira satisfatória, né? Que as suas necessidades fossem supridas de maneira satisfatória. Então os levitas também tinham que ajudar. É como a igreja, é papel de ajudar, receber a bênção e tornar a bênção multiplicada para outras pessoas. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Lembra que eu falei? Não com tristeza ou por necessidade. A gente não compra Deus. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, é propósito de reconhecimento de Deus como aquele que me abençoa e eu então devolvo a minha parte a fim de que ele possa abençoar outras pessoas e também que a obra de Deus seja mantida, né? É claro que a gente vai retirar aqui, não quer tocar no assunto sobre crimes cometidos por pessoas que levam a palavra de Deus, usam a palavra de Deus em benefício próprio, mas eles terão o acerto de contas, e o tabernáculo fala exatamente sobre isso, sobre acerto de contas. É exatamente esse o ponto. Então, se alguém está usando a palavra de Deus para tirar vantagem do outro, haverá um momento em que ele será julgado e o seu nome será escrito no livro da morte, e não no livro da vida. Porque existem dois caminhos, né? Um para a vida e outro para a morte. Que móveis havia no santuário terrestre? Êxodo 31, de 7 a 9. A tenda da congregação, lembra que santuário é tudo, tá? Então tem a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório, né, que está por cima dela, e todos os pertences da tenda. A mesa com os seus utensílios, a mesa que ficavam os pães, né, da propiciação, o candelabro de ouro puro com os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. Então aqui a gente tem uma relação de itens. Lembra que eu mostrei lá que formava uma cruz? Todos esses itens então ficavam arrumados de uma forma de cruz, né? Desde o altar do holocausto até chegar na arca da aliança no Santo dos Santos. Então eles eram arrumados de uma maneira específica a fim de que tudo pudesse estar conforme a vontade de Deus. Tá? No átrio ou pátio estava o altar dos sacrifícios, que é aquele que a gente viu primeiro.
Passou o portão, chegava no altar de sacrifícios, em que os holocaustos ascendiam como cheiro agradável ao Senhor, símbolo de Cristo, que haveria de se entregar a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Também havia uma bacia com água para purificação. A água representa o Espírito Santo, a palavra e o batismo. Eu havia falado no início aqui que a água representava Jesus, mas na verdade aqui está corrigindo o que eu falei lá, o Espírito Santo, né? E o batismo, tanto que Jesus foi batizado, né? Mas lembre que ele também diz que ele é a água da vida, né? Quem beber dessa água não terá sede. Então, no lugar santo, à direita, ficava a mesa dos pães, com 12 pães feitos de flor de farinha, representando Jesus, o pão da vida. No lado esquerdo estava o candelabro de ouro com 7 lâmpadas, continuamente acesas. João viu o candelabro no céu, em Apocalipse 1, verso 2. As 7 tochas ardendo diante do trono de Deus, de Apocalipse 4, verso 5 também. E Jesus no meio dos 7 candeeiros. O próprio Jesus disse que ele é a luz do mundo. Diante do véu, então no altar de incenso, o sacerdote queimava incenso de manhã e à noite. João também viu um altar de ouro diante do trono de Deus, do Deus do céu, e disse que o incenso subia com as orações dos santos. Deixa eu desligar essa internet aqui antes que ela nos interrompa. O lugar santíssimo era o mais sagrado. Ali ficava a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei. Então, o lugar santíssimo, nós já falamos, era o ponto mais sagrado, né, de todo o santuário, e ali ficava a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei de Deus que Moisés havia recebido de Deus lá no Monte Sinai. João descreveu a Arca de Deus no santuário celestial. Sobre a tampa da arca, conhecida como propiciatório, a presença de Deus era visível, tá? Simbolizando seu trono sagrado. No Apocalipse, o Senhor é retratado assentado sobre um trono glorioso. Apocalipse 4, verso 2. É pena que aquela arcazinha que eu mostrei, a tampa dela vem separada, mas eu colei para que eu não perdesse, porque toda hora ela tomba, aí a tampa caía. Aí eu colei. Mas é aquela tampazinha onde estão os 2 querubins em cima, né? Que é chamado de propiciatório. Pergunta de número 5. Quem podia entrar em cada cômodo do santuário? Hebreus 9, versos 6 e 7. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Então, na primeira tabernáculo, ali no santo, entram os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Porém, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, os sacerdotes podiam entrar na primeira parte do santuário, para fazer o serviço ali do candelabro, trocar colocar os pães da propiciação, né? Podiam entrar. No segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. O que é interessante, o sumo sacerdote, para entrar lá, a questão era tão séria que ele tinha que fazer um trabalho de purificação, ele tinha que se humilhar diante de Deus e ter a certeza de que Deus estava com ele e que não o abandonaria e que não havia pecados que não haviam sido confessados a Deus. Ainda assim entrava com uma corda amarrada à cintura e um sinete que, enquanto ele se mexia lá dentro do Santíssimo, o sinete ia fazendo barulho. Se o barulho do sino cessasse, era sinal de que havia algo errado e o sacerdote havia morrido.
Então puxariam o seu corpo para fora, porque ninguém poderia entrar. Sacerdote não, sumo sacerdote, perdoe. Então puxariam ele para fora, porque ninguém ali estava habilitado a entrar no Santíssimo, né? Então o sumo sacerdote era o único que podia entrar e fazia isso uma vez por ano. Então os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo todos os dias. Porém, uma vez ao ano, no ritual do dia da expiação, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Ok? Então a gente aqui vê isso, né? Tamanha seriedade. E por que essa seriedade toda? Jesus, o nosso sumo sacerdote, é que entra no santuário celestial, no Santo dos Santos, na presença do Deus vivo. Nenhum ser humano pode entrar nessa presença. Por isso Cristo teve que sofrer a morte no nosso lugar para que nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus e não sofrer a morte. Ele morreu por nós e foi essa troca que ele fez. Ele que tinha direito à vida, tomou sobre si os nossos pecados e morreu. E aí então ele entra agora no Santo dos Santos e tem que estar sem pecado, porque se ele tivesse pecado ele não teria ressuscitado, para nos representar na presença do Pai e interceder por nós. Por isso aquela tampa ali né, do propiciatório, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, toda essa simbologia. E isso não terminou, por quê? Terminou o trabalho representativo na Terra, de quão seria trabalhoso toda essa remissão da humanidade. Não é algo que aconteceu assim ao acaso. Deus planejou tudo muito bem. Então, a gente precisa ter isso em mente, de que não é assim tão simples. Para Deus é simples. Em 7 dias, em 6 dias, Deus criou toda a Terra, o universo inteiro. Porque não havia nada, era só... o Espírito de Deus pairava no nada. E Deus em 7 dias fez tudo e poderia ter feito tudo num dia só. Ele tem o poder para isso. Mas nós não. Temos que conquistar o direito. E como nós não conseguiríamos, por sermos criatura, o próprio Deus se faz homem, vem à terra, morre no nosso lugar sem pecado e agora então pode se colocar diante do Pai para nos defender. E com o direito de usar a ausência de pecado nele para, assim então, cobrir os nossos pecados, nos lavar, né, de todo o mal. Pergunta de número 6, para a gente dar uma pausazinha para fazer, que nós vamos fazer em 2 partes esse estudo, que ele é bem grande. O que os sacerdotes faziam diariamente no pátio? Agora a gente vai para a área de fora, no pátio. Tá? Êxodo 29, 38 a 42. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Vejam bem, 2 cordeiros todos os dias deveriam ser oferecidos no altar do holocausto. Então, seriam ali imolados no altar e oferecido em holocausto a Deus. Um pela manhã e outro à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha. A gente já vai ver o que é efa, tá? Amassada com a 4ª parte de 1 hin, ou rim, de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, com as ofertas de manjares e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então nós vimos ali que tinha o altar do holocausto, mais à frente havia a bacia de água, né?
e a porta do tabernáculo logo após a bacia. Então, tudo isso que eu acabei de ler aqui aconteceria no altar do holocausto, do lado de fora, no átrio do santuário, né? E na parte de fora, onde havia mais acesso, né? Então, os santos faziam isso. Um efa, né, de flor de farinha. Efa é uma medida para coisas sólidas, secas, né? Como se fosse assim, trigo, farinha, fubá. Um efa equivalia a 37 litros, tá? O hin seria 6, já é uma medida para produtos líquidos, né? Aquosos, como vinho, azeite, né? E água. Então, 6,2 litros era o que representava um hin. Okay? Então, no caso do versículo, seria 37 dividido por 10, que vai dar 3,7 litros de flor de farinha. E 6,2 dividido por 4, que seria igual a mais ou menos 1 litro, mais ou menos, é exato, né? 6,2 dividido por 4 vai dar exato. 1,55 litros, né? Então, 1 litro, 550 ml de azeite e 1 litro, 550 ml de vinho para fazer a mistura ali e preparar essa oferta a Deus. O sacrifício, vamos ler esse pedacinho aqui, esse comentário abaixo, da questão número 6, para a gente poder dar uma pausa e fazer outra gravação separada. O sacrifício diário ou contínuo era realizado diariamente no pátio do santuário, significando a constante disposição de Cristo em perdoar pecados. Vejam bem, não era para agradar a Deus, mas o significado era a disposição de Cristo em perdoar os pecados, que era constante. Cristo nos perdoa e intercede por nós constantemente. Essa era uma provisão para aqueles que transgrediam os mandamentos e aceitavam pela fé os méritos do futuro sacrifício. Assim como o sumo sacerdote, para entrar anualmente lá no Santo dos Santos, tinha que pedir perdão pelos seus pecados, se humilhar diante de Deus, ter certeza de que abriu o coração e expôs tudo para Deus, era assim com o povo. Através do arrependimento, essa oferta diária, então, significava que você se arrependeu e Jesus está disposto a morrer por você e manterá isso até que se cumpra o que está escrito. Então, pela fé, os méritos do futuro sacrifício do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus foi morto desde a fundação do mundo, né? Contudo, uma vez ao ano havia uma cerimônia especial de sacrifício pelo seu pecado. Então, a partir do estudo da questão 7, nós vamos ver essa situação de uma vez ao ano, que é conhecida também como o Yom Kippur. Na festa dos tabernáculos, que durava 10 dias, o último dia era retirado para um trabalho especial, que era o Yom Kippur, né, onde o povo então se colocava diante de Deus, se humilhava e o sumo sacerdote fazia o trabalho dele, e era como se fosse um dia sabático, onde todo o relacionamento do povo e do sacerdote era voltado a Deus e nada diferente daquela dedicação de pensamento, de ações, poderia ser feito para evitar que o homem então fosse excluído do arraial ou de ter o direito de ser chamado filho de Deus, né? Era um dia sabático nesse período. E a gente vai ver isso mais à frente. Que você possa estar compreendendo até aqui, que Deus te abençoe e abençoe as nossas famílias, que coloque anjos poderosos conosco e daqui a pouco a gente se encontra de novo, né? Tá? Então até mais, que Deus possa estar nos abençoando cada dia mais e mais. Fique com Deus, até breve.